Por que o algoritmo está te boicotando nos seus conteúdos que você posta nas suas redes sociais? Nesse vídeo você vai entender melhor sobre como funciona o algoritmo, para que ele serve, para quem esse algoritmo serve e por que ele pode estar boicotando os seus conteúdos. Volta e meia eu recebo queixas de pessoas que falam que começaram a produzir conteúdo, estão começando a fazer suas primeiras publicações, os seus primeiros vídeos e muitos desses conteúdos acabam sendo boicotados, acabam não sendo entregues, né? Então o que será que está acontecendo? E a primeira coisa que as pessoas fazem quando isso acontece é botar a culpa no algoritmo. Hoje, nesse vídeo, eu vou desmistificar sobre o que acontece, como que funciona esse algoritmo e que, na verdade, ele não é o verdadeiro vilão para os seus conteúdos não estarem sendo entregues nas plataformas, nas redes sociais que você está produzindo seus conteúdos. Meu nome é Arthur Henrique, eu trabalho com estratégias de comunicação e produção de vídeos para negócios esportivos e se você está aqui nesse canal é porque você também é um amante dos esportes, assim como eu. Não esquece de conferir os outros vídeos que tem aqui, se inscreve no meu canal e me acompanha que hoje você vai entender sobre como funciona o algoritmo das redes sociais. Vem comigo. Então vamos lá. Que negócio é esse de algoritmo? Como que esse negócio funciona? E por que esse bendito algoritmo está boicotando os meus conteúdos? Por que ele não entrega as minhas publicações? Primeira coisa que você precisa entender: como funciona o algoritmo e para quem ele serve. Basicamente, o algoritmo das redes sociais ele é responsável por observar e identificar padrões no comportamento dos usuários. Ele existe para servir aos usuários e não aos criadores de conteúdo. E ele faz isso porque ele precisa que as pessoas passem cada vez mais tempo dentro da plataforma. O algoritmo ele foi desenvolvido para isso, seja o TikTok, o Instagram ou aqui no YouTube, que você fique cada vez mais tempo passando lá dentro. O que ele faz para que isso aconteça? É exatamente identificar o tipo de conteúdo que você gosta de consumir. E quando ele percebe qual é o tipo de conteúdo que você consome, o que acontece? Ele começa a te entregar mais conteúdos daquele tipo. E é assim que você acaba ficando horas rolando o feed do Instagram, do TikTok e acaba sem nem perceber o quanto tempo você passou ali, porque ele consegue entender o que tipo de conteúdo que você gosta de consumir e vai passar a te entregar somente conteúdos daquele tipo. E quais são os tipos de ações e interações que você precisa fazer dentro da plataforma para que ele identifique os seus gostos pessoais? É justamente o fato de você estar assistindo vídeos até o final e também de você interagir com esses vídeos. A primeira métrica, que é a retenção, a fazer a pessoa assistir o vídeo até o final, pelo menos a maior parte do tempo dele, é uma das métricas mais importantes que tem nas redes sociais. Isso em todas elas. Porque quanto mais tempo você passa assistindo um vídeo, quer dizer que você de fato gostou de consumir aquele conteúdo. Por mais que você saia desse conteúdo sem sequer dar um like, ou deixar um comentário, ou compartilhar com seus amigos, que é algo que você não vai fazer nesse vídeo aqui, então deixa o seu like e deixa aqui o seu comentário, a sua dúvida sobre o que você tem sobre rede social aqui agora, beleza? Por mais que você não faça nenhum tipo de interação desse tipo, o fato de você ter assistido aquele conteúdo até o final, ou a grande parte dele, faz o algoritmo entender que você gostou daquele tipo de conteúdo e ele vai começar a sugerir mais conteúdos desse tipo para você, para o seu perfil. Até porque ele serve os usuários e não aos criadores de conteúdo. Então a primeira coisa que você precisa entender é que a retenção é uma das métricas mais importantes que se tem. A grande maioria das redes sociais acabam trabalhando dessa forma. Entendendo isso, agora eu sei mais ou menos como que o algoritmo funciona. Quanto mais tempo você passa consumindo determinado tipo de conteúdo, mas ele percebe o seu comportamento ali dentro da rede social e assim ele vai entregar mais conteúdos desse tipo para você. Então, por que os seus conteúdos não estão engajando? Por que os seus conteúdos não são entregues? Vamos lá. Existem algumas questões que a gente precisa parar para analisar que de fato está acontecendo dentro do seu perfil ou dos conteúdos que você está publicando. Uma das coisas mais importantes que você precisa avaliar é o quê? Que talvez o algoritmo ainda não entendeu o perfil de público para quem você está querendo se comunicar. Todos os criadores de conteúdo, muitas vezes eles trabalham com nicho de mercado, né? Eles trabalham com um tipo de público específico, certo? E quando o criador de conteúdo ele trabalha com determinado
determinado tipo de público, fica muito mais fácil para a rede social, para o algoritmo, entender para quem ele deve entregar esses conteúdos. Então, muitas vezes, o fato de nem você saber quem é o seu público, para quem que você está falando, com quem que você está conversando, se você não sabe disso, como é que o algoritmo vai saber? Então, muitas vezes você pode estar falando com todo mundo e acaba não falando com ninguém, e nisso ele vai ficar tentando entender quem são as pessoas que estão interagindo nas suas publicações, quem são as pessoas que estão assistindo os seus vídeos até o final, perceber que são perfis muito variados de pessoas, porque eu sei, se você está começando a criar conteúdo agora, muito provavelmente você faz uma publicação e já sai mandando para todos os seus amigos e colegas e familiares para eles lá comentar e falar alguma coisa, isso para dar um incentivo no engajamento, né? Inicialmente isso pode até funcionar e pode ser legal para você ver ali que tá tendo algum tipo de retorno a partir disso, mas para pensar comigo, será que os seus amigos, seus familiares, seus colegas de trabalho, por exemplo, eles são de fato o consumidor que você precisa na tua rede social? Eles são de fato o tipo de audiência que você quer construir? Porque se não é possível identificar padrões no comportamento, nos gostos pessoais dessas pessoas que você está convidando para assistir o seu vídeo ou consumir o seu conteúdo, o algoritmo também não vai conseguir fazer isso, né? Então, perfis com características muito distintas uma das outras interagindo numa mesma publicação, isso faz com que dificulta muito para o algoritmo entender onde é que está o padrão nesse tipo de público para qual ele vai entregar mais conteúdos desse tipo. Então, assim, o que eu posso fazer para que os meus conteúdos possam começar a ser entregues assim logo de início, logo de cara? Não tenho o que fazer. Criação de conteúdo e construção de audiência é uma coisa que requer tempo e consistência. Mas um ponto importante, não adianta levar muito tempo para fazer e ter muita consistência no conteúdo que você está fazendo se você não tem clareza sobre o perfil de público que você quer atingir, qual é o tipo de audiência que você quer construir. Se você não tem clareza desses pontos, fica difícil começar a produzir conteúdo ou conseguir engatar suas publicações aí nas suas redes sociais, entendido? Outro ponto deve ser porque talvez pelo fato de você estar começando, ou que você já tenha muito tempo, você pode estar cometendo um erro que muitas pessoas cometem na hora de produzir seus conteúdos, que é ficar perdendo tempo com apresentações ou prolixidades, ou ficar falando de forma muito difícil, muito formal, isso para mostrar que eu sei muito das coisas, que eu sou muito inteligente. Olha, muitas das vezes isso vai afastar as pessoas dos seus vídeos, dos seus conteúdos, porque as pessoas estão numa rede social. Muitas delas estão ali dentro em busca de entretenimento e talvez, quem sabe, sair dali com alguma informação útil, com alguma curiosidade, com alguma coisa que vai fazer diferença na vida dela. Mas assim, se a primeira coisa que ela faz é abrir a rede social e se deparar com um vídeo de você falando com palavras extremamente complexas e super difíceis, assim, é claro, se você não constrói uma audiência ou você não se comunica com a tua galera, que é os seus colegas de profissão, claro, porque se você tá tentando construir uma audiência baseada em colegas de profissão, ou seja, pessoas que atuam na mesma área que você, que são profissionais da área também, faz sentido você estabelecer uma comunicação um pouquinho mais complexa, porque eles vão entender o que você tá falando. Mas no geral isso não acontece e muitos profissionais acabam cometendo esse erro de tentar falar difícil demais, e aí isso acaba afastando as pessoas do seu perfil, dos seus conteúdos, então isso pode ser um possível motivo pelos quais eles não estão engajando. Uma das dicas mais valiosas que eu recebi no momento que eu decidi começar a criar os meus próprios conteúdos foi justamente o lance de parar de pensar em números e começar a pensar nas pessoas. As pessoas são muito mais importantes do que os números em visualizações, em curtidas, em compartilhamento e comentários e tudo mais. Muitas vezes a gente fica muito tempo ali dentro da rede social e esquece completamente que cada um daqueles números ali não se trata de 1.000, 2.000, 5.000, 10, 20 mil visualizações, mas sim que existe uma pessoa para cada número daquele ali por trás. Cada pessoa, ela pode se impactar de uma forma diferente com o conteúdo que você posta. Mas a grande questão é que quando você começa a se preocupar demais com número de engajamento, ou número de curtidas, ou número de visualizações, você esquece que existem pessoas por trás daquilo ali e você começa a ficar muito bitolado com essa numeração, porque cada vez que você bate uma meta, numa publicação que eu fiz, eu bati 5.000 visualizações, agora você não quer
quer receber menos do que isso. E você esquece que 5 mil pessoas é gente pra caralho. É muita gente, cara. Então, assim, dependendo do tipo de mercado que você vai estar atuando, no nicho que você está atuando no seu mercado, no seu negócio esportivo, né? 5 mil pessoas, cara. Imagina 5 mil pessoas comprando de você. E uma publicação que você fez que bateu 5 mil views. São 5 mil pessoas sabendo que você existe. São 5 mil pessoas consumindo aquilo que você publicou, aquilo que você tá falando ali para elas. Isso é muita gente, tá? Então, uma dica muito importante. Não fica bitolado com essa coisa de métrica de visualização e tudo mais, porque isso vai acabar travando você e você vai acabar perdendo a real essência do porquê que talvez você começou a produzir os teus próprios conteúdos, a fazer a sua própria produção de conteúdo, né? Seja para melhorar a visibilidade, o reconhecimento, a reputação do seu negócio, seja para você se tornar mais visto, para você mudar o discurso para atrair pessoas diferentes. O propósito tem que ser muito além do que apenas números e visualizações, beleza? A partir disso, eu acho um ponto importante a se destacar: você precisa interagir com a sua audiência. Uma vez que você lembra que cada um daqueles números que estão ali nas métricas das redes sociais são uma pessoa, cara, são pessoas que provavelmente te deram abertura para você começar a ter uma interação com elas. E onde que é o lugar ideal para você interagir com essas pessoas? Eu não tô falando de você sair mandando mensagem no direct para todo mundo, ou já sair pegando o WhatsApp e falando com a galera. Mas você pode interagir com essas pessoas nos seus stories, lá no Instagram. A partir do momento que a pessoa começa a te seguir, os seus stories vão começar a aparecer para elas. E é nos stories que você sai um pouco daquele seu personagem, né? E que você se mostra ser uma pessoa mais real, mais humana, né? Porque são muitos conteúdos que são ali feitos na hora, que você mostra o seu dia a dia, que você mostra o que você tá fazendo, que você mostra alguma curiosidade, dá alguma informação, entrega alguma coisa valiosa para as pessoas ali dentro de uma faixa de somente 1 minuto, né? Então, interagir com as pessoas ali, cara, é muito importante. Mostra um pouquinho de você, cara. Deixa as pessoas saberem um pouquinho quem você é. Isso é muito importante para a construção de marca, principalmente de marca pessoal. Você pode acreditar que não, mas às vezes aquele filme esquisito que você gosta, às vezes aquela atividade que não tem nada a ver com a área esportiva que você gosta de executar, sei lá, com seus amigos, seus colegas, muitas pessoas podem se conectar com isso, cara. Então, não é uma coisa para se ter medo, tá? Interaja com a sua audiência, interaja com as pessoas que começaram a te seguir, mesmo que seja 2, 3 pessoas. Cara, já são 2, 3 pessoas que começaram a acreditar no que você tá fazendo. Então, é importante que você mantenha a interação com essas pessoas. Cara, responder comentário, conversar com as pessoas no direct, por exemplo, quem manda mensagem para você querendo saber alguma coisa e tal. Dentro da minha experiência, atuando nessa parte de produção de conteúdo, né, produção de vídeos e negócios esportivos e tal, eu descobri que muito das ideias de conteúdo que surgem, e são boas ideias, é a própria audiência que dá pra gente. Então é a pergunta que as pessoas fazem pra gente no dia a dia que você, caramba, velho, isso aqui, a dúvida dessa pessoa aqui pode ser a dúvida de muita gente aí, não tomou iniciativa de querer perguntar. E aí você vai lá e traz esse tipo de dúvida, de interesse, de dor, de problema, traz pros seus stories, traz pros seus conteúdos. A partir disso vão surgir comentários, vão surgir mensagens no direct, vão surgir pessoas comentando sobre aquilo com você na sua vida real. Cara, esse é o momento de você estabelecer conexão com as pessoas. Não negligencie essa parte, tá? Então, responda os comentários da galera, abra a caixinha de perguntas, deixa a galera fazer pergunta e convida elas para fazer perguntas também. Mostra o seu dia a dia, mostra que você é um livro aberto, tá? Não tô falando aqui para você ficar mostrando coisa pessoal demais, claro. A gente tá falando de internet, né? Então tem que ter o certo cuidado. Mas você se abrir um pouco para sua audiência e se permitir interagir com eles é uma coisa muito positiva e muito importante para o seu engajamento também. Então, busque entender o que é que eles querem e ofereça o conteúdo que eles precisam. Identifique quais são os gostos e preferências da sua audiência. As próprias redes sociais podem te dar muita informação sobre isso. Você pode pesquisar sobre outros criadores de conteúdo que têm um plano, um posicionamento parecido com o seu e ver lá o que as pessoas estão comentando, o que as pessoas falam sobre aquilo, né? Às vezes aquela dúvida que aquele criador de conteúdo muito grande, o cara já tá muito renomado, nossa, muita gente segue ele, muito conhecido, esse cara já não tem tempo de estar respondendo todo mundo, e muitas vezes no canal dessas pessoas tem lá várias dúvidas que as pessoas deixam, ele acaba deixando de responder porque acaba sendo muita gente e tal, então pode ser uma grande oportunidade para você mesmo pegar essas dúvidas que as pessoas colocam no perfil de grandes criadores e você mesmo responder essa pergunta com conteúdo seu. Então isso é uma prática muito interessante de você fazer, tá bom? Agora que você entendeu tudo isso, eu vou te ensinar agora quais são as melhores práticas que você pode ter para dar continuidade na sua criação de conteúdo nas redes sociais. E independente do algoritmo, tá? Esquece o algoritmo, pense nas pessoas, lembre que são pessoas. Tira essa ideia da sua cabeça que você precisa entender como é que o algoritmo funciona para criar conteúdo. Esquece.
Você precisa entender sobre comportamento humano, como que as pessoas se comportam dentro das redes sociais. E o comportamento das pessoas mudam o tempo inteiro. O que o algoritmo faz? Ele apenas tenta acompanhar as mudanças e tendências do nosso comportamento dentro das redes sociais. Então, assim, é muito fácil a gente perder o interesse nas coisas. Principalmente quando a gente está falando de um mundo que é muito dinâmico. Aparece coisa nova pra gente o tempo inteiro. Vamos supor que em um certo momento você tá ali muito engajado em assistir competições do UFC, por exemplo. Você começou a acompanhar porque você viu que teve um atleta que fez isso e tal, não sei o que, você gostou desse atleta, começou a querer acompanhar as lutas desse atleta, aí esse atleta lutou com outro cara que você também gostou e começou a ver, beleza. A partir das suas interações e o tempo de retenção que você tem nesse tipo de conteúdo, o algoritmo vai começar a te entregar. Aí vamos supor que, do nada, você parou de se interessar por isso. Ah, não quero mais saber de UFC, agora eu quero saber sobre lutas de boxe apenas. Basta alguns cliques, pouquinho tempo de tela, que ele já vai perceber que o teu comportamento dentro da rede social mudou e já vai começar a entregar conteúdos novos. Então, uma coisa muito importante, além de você ter clareza sobre quem é a sua audiência, você precisa estar o tempo inteiro acompanhando quais são as tendências de comportamento que a tua audiência está tendo em relação aos tipos de conteúdo que estão sendo apresentados dentro das redes sociais. Então, você acompanhar outros criadores de conteúdo é uma coisa muito importante, porque eles normalmente têm uma sensibilidade muito boa e muito melhor do que a sua pelo tempo de experiência que eles têm na internet. Eles vão saber melhor acompanhar esse tipo de tendência, quais são os formatos que funcionam melhor, quais são os tipos de conteúdo que estão funcionando mais, e aí você pode se inspirar muito nisso. O algoritmo, ele nasce a partir dos nossos gostos e nossas preferências. E como nossos gostos mudam o tempo inteiro, você precisa também estar acompanhando tudo isso. Você também precisa entender qual que é a linguagem adequada que você deve utilizar para o tipo de audiência que você está querendo construir. Qual é o tom de voz que você vai utilizar. O que eu tô querendo dizer com isso? Muita gente acaba criticando o pessoal lá do Podpah, por exemplo, pelo fato deles falarem daquele jeito meio não sei o que, pá, sei que lá. Eles falam daquele jeito bem faveladão mesmo, né? Mas assim, eles entendem que a maior parte da audiência deles são pessoas que vieram da favela, ou nem sequer por isso, mas são pessoas que têm esse mesmo tipo de comunicação. E é por isso que eles não se importam em falar dessa forma, porque as pessoas que estão lá assistindo eles, a sua grande maioria se identifica com esse tipo de linguagem. E aí você pode achar que tá errado porque não é o português correto, ou sei lá o que. Mas, na verdade, quem tá conseguindo construir uma audiência maior são eles. Então, você precisa entender quem é a sua audiência, novamente, entender quem é a sua audiência e saber qual que é o tipo de linguagem que mais pode gerar conexão com essa audiência que você está querendo construir. Assim, você consegue atrair mais pessoas desse tipo. Outro ponto é você assumir a sua identidade e personalidade própria. É muito comum as pessoas que estão começando a criar conteúdo ou que já estão há um tempo aí criando, colocaram na cabeça delas que elas precisam vestir uma máscara, assumir uma personalidade diferente porque ela tem que se comportar e ela se importa muito da maneira como ela é vista, e aí ela vai lá e se molda completamente na hora de sentar e gravar alguma coisa pra frente da câmera. Deixa eu te dizer uma coisa, espontaneidade e sinceridade é o que aproxima as pessoas. E você sendo cada vez mais espontâneo e autêntico na sua produção de conteúdo, colocando a tua personalidade pra fora e firmando a sua identidade pessoal, você vai acabar atraindo cada vez mais pessoas que estão de acordo com seus ideais. Então para com isso de você querer tentar se moldar. Seja você mesmo. Do mesmo jeito que você é com seus alunos, com seus clientes, com seus pacientes, você precisa se comportar na rede social da mesma forma que você se comporta na frente das pessoas que compram de você. Porque isso é ser você, né? Então vamos supor aqui que você é um personal trainer que tá lá criando conteúdo para construir uma audiência e atrair novos alunos, né? E você lá dentro da rede social de um jeito e dentro do seu consultório é outro. Não vai fazer sentido. A pessoa que ela foi atraída pela sua forma de criar conteúdo, ela vai esperar isso de você na hora que você estiver atendendo ela também. Então isso pode causar uma certa estranheza e até trazer aquele caráter de falsidade. Então não é interessante você tentar se moldar demais na hora de criar seus conteúdos, tá bom? E o último ponto, não culpe seus amigos, colegas, familiares por eles não estarem engajando nas suas publicações, tá? Muitas vezes, como eu já disse lá no começo, eles não são seu público-alvo. O tipo de consumo que eles têm dentro da rede social pode muitas vezes nem ser interessante para você, o que você tá querendo construir ali dentro. Como eu disse, o algoritmo ele tenta identificar padrões do comportamento dos usuários. Assim que ele
identifica esses padrões, ele vai tentar cada vez mais entregar conteúdos daquele tipo. Você vai lá e pede pro seu tio comentar na sua publicação. Você que é um cara da área fitness, desse mundo esportivo, você vai chamar o seu tio, cara, que gosta de todo final de semana tá lá tomando uma cervejinha, comendo churrasquinho, não tá nem aí pra nada, ele é sedentário, não pratica atividade física e não tá nem aí com nada. O negócio dele é futebol, política e sei lá, conhecer restaurantes legais e barzinhos legais para passar um tempo com seus amigos. Aí você quer pegar esse perfil de pessoa para trazer pro seu perfil e fazer com que o algoritmo entenda que esse perfil de pessoa, como o seu tio cervejeiro que não pratica atividade física, é o tipo de público que você quer nutrir, e ele vai começar a entregar para cada vez mais pessoas daquele tipo. Olha só a bola de neve que isso pode virar. Isso não chega a acontecer nesse nível, né? Mas é um exemplo que eu tô te dando aqui do porquê que muitas vezes aquele seu amigo, colega, familiar, o engajamento dele não vai fazer muita diferença para você. Então não fica botando a culpa neles pelo fato deles não estarem interagindo nas suas primeiras publicações, porque isso é normal. Às vezes o conteúdo que você tá publicando não é do interesse deles, e o tipo de perfil que eles são também não são do seu interesse, porque eles não vão ser futuros alunos, futuros clientes para você, para sua academia ou para sua consultoria, tá bom? Então agora que você entendeu sobre como funciona o algoritmo, para que ele serve, e nesse vídeo também eu te dei algumas dicas sobre as melhores práticas que você pode ter para criação de conteúdo nas redes sociais, eu acredito que eu mereço um like nesse momento aqui agora, e que se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal e não se esqueça, produzir conteúdo não é sobre o que você quer mostrar, e sim sobre o que as pessoas querem ouvir. Aqui você vai encontrar muito mais conteúdo relacionado à estratégia de comunicação e produção de vídeo para negócios esportivos como o seu. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu posso te ajudar. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá lá também na batalha do dia a dia, tentando criar os próprios conteúdos e acredita que o próprio algoritmo tá boicotando os conteúdos dele também. Eu te agradeço por você ter me acompanhado até aqui. O meu nome é Arthur Henrique e te vejo no meu próximo vídeo.